Ei, você é uma pessoa corajosa, é capaz de se colocar em risco para fazer a coisa certa? Você tem coragem de colocar o seu nome, a sua reputação em risco para ajudar alguém? Olha só, fiz 3 perguntinhas para vocês, são perguntas que nos levam a pensar. Parece simples responder essas perguntas, mas quando a gente lembra de situações cotidianas, situações que a gente inclusive mente para defender a própria pele, a gente nota que talvez a gente não é tão corajoso quanto a gente gostaria, ou quanto a gente diz ser. Portanto, o vídeo de hoje traz provocações importantes para a nossa vida. Mais um episódio da série Aprendendo com Jesus. E para isso, eu compartilho um versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 15. Eu vou citar para você o verso. Diz assim: José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Marcos 15, versículo 43. Vamos lembrar do contexto? Era sexta-feira, Jesus tinha sido crucificado após um julgamento injusto. Os poderosos da época queriam matar Jesus e eles influenciaram o povo. O povo chegou a pedir pela libertação de um criminoso, Barrabás. O povo preferiu crucificar Jesus e libertar um assassino. O clima era pesado, o clima era hostil, houve muita violência, Jesus foi massacrado. Os seus discípulos desapareceram, apenas mulheres que serviam Cristo acompanharam Jesus e a uma certa distância. Ninguém queria se comprometer. Entretanto, depois da morte de Jesus, um homem foi ousado, corajoso. José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus para enterrá-lo com dignidade. E aqui nós temos alguns aspectos que merecem a nossa atenção. Primeiro, o texto diz que José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos. Coragem não é ausência de medo. Coragem é uma atitude de enfrentamento do medo quando se está determinado a fazer algo que realmente importa. Não sabemos qual era o relacionamento deste homem com Jesus. Embora os 4 evangelhos citem José de Arimateia, não dá para saber se ele era um dos amigos próximos de Jesus. Alguém que convivia diariamente com Jesus. Não dá para saber. Ainda assim, este homem teve a coragem que nenhum outro discípulo teve. Ele assumiu o risco de ir até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Aqui tem um segundo aspecto. O texto bíblico diz que ele era um homem importante. José de Arimateia pertencia ao conselho dos líderes do povo, era um homem respeitado. Ou seja, ele tinha muito a perder. Quanto maior a reputação de uma pessoa, mais essa pessoa tem a perder. Por isso, diante dos riscos, é normal a pessoa não se comprometer e agir politicamente para preservar seu prestígio. Mas José de Arimateia não teve medo de ser excluído do conselho, de ser visto como alguém de oposição ao sinédrio, aos líderes da igreja, ao poder político de Roma. Na verdade, ele fez uso da reputação, colocando essa reputação em risco para ter acesso ao corpo de Jesus. Note, Jesus havia acabado de ser julgado, morto, como um criminoso da pior espécie. Porém, José de Arimateia usou a reputação que ele possuía para ter acesso a Pilatos e fazer o que entendeu que era o certo fazer. José de Arimateia não se preocupou com a posição que ocupava. O que aconteceria com ele não importava. Importava enterrar Jesus de forma digna e não como um bandido. Por fim, tem um terceiro ponto que vale a pena a gente considerar. O que motivou José de Arimateia a agir como agiu? O Evangelho de Marcos cita que José de Arimateia esperava a chegada do reino de Deus. Ou seja, foi a esperança, a crença no que Cristo representava que moveu José de Arimateia. Foi a esperança que o levou a agir de forma corajosa. E aqui está uma importante lição para todos nós. Apenas quando somos profundamente tocados pelo Cristo, somos capazes de fazer a coisa certa.
Quando olhamos para o Cristo, nós deixamos de pensar em nossas possíveis perdas. Em Cristo nós temos coragem para superar o medo, para correr o risco de agir com a verdade e em defesa da verdade. Amém? Que sejamos revestidos da esperança no reino de Deus, a fim de vivermos hoje, agora, um pedacinho do reino de Deus na terra. Que Deus nos abençoe. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Abraços do Ronaldo.